Novos desdobramentos, a notícia da última hora, que vai deixar Deolane e Gustavo Lima neutralizados em viajar nos países estrangeiros, e veja a última decisão da Justiça contra o caso. Mas antes inscreve-se no canal, para ficares sempre atualizado a partir do nosso canal. Gustavo Lima e Deolane Bezerra em risco de perda de passaporte. A Comissão Parlamentar de Inquérito das Bets, que investiga a manipulação de apostas esportivas no Brasil, está se intensificando e pode levar a consequências sérias para personalidades como Gustavo Lima e Deolane Bezerra. A relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito, senadora Soraya Tronic Podemos, manifestou preocupações sobre o possível não comparecimento dos dois à comissão e está avaliando solicitar à Justiça a apreensão de seus passaportes. A CPI das Bets surgiu em um momento de crescente preocupação com a integridade das apostas esportivas no país. Com a popularização dessas plataformas, surgiram também relatos de manipulação e fraudes, que podem envolver figuras públicas. A investigação se tornou um marco, não apenas pela gravidade das alegações, mas também pela notoriedade das pessoas envolvidas. Gustavo Lima, um dos cantores sertanejos mais influentes do Brasil, está sendo investigado por sua suposta participação na empresa Vai Debate, na qual teria uma sociedade de 25%. A Polícia Federal indiciou o cantor sob acusações sérias, incluindo lavagem de dinheiro e organização criminosa. O caso levanta questões sobre o impacto da corrupção e da ilegalidade no mundo das apostas, especialmente considerando a popularidade do artista. Por outro lado, Deolane Bezerra, advogada e ex-companheira do falecido cantor Meek Kevin, também é alvo da investigação. Ela foi presa preventivamente em setembro durante uma operação que capturou outros suspeitos. Seu histórico na CPI é preocupante, especialmente após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que lhe permitiu optar por não comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito da Manipulação de Jogos. Amparada pelo direito à não autoincriminação, sua ausência no depoimento levou à solicitação de quebra de seus sigilos bancário e fiscal. Em declarações recentes, a senadora Soraya Tronic expressou a preocupação de que Gustavo Lima e Deolane Bezerra possam evitar a convocação da Comissão Parlamentar de Inquérito. O aumento dessa preocupação se deu após o recebimento de imagens de aeronaves particulares, que supostamente seriam utilizadas por eles, levantando suspeitas sobre possíveis tentativas de fuga ou de obstrução da justiça. Embora a Comissão Parlamentar de Inquérito não tenha autoridade para apreender passaportes, Soraya planeja recorrer à Polícia Federal para que as medidas necessárias sejam tomadas. Se o pedido for negado, a senadora não hesitará em buscar uma decisão judicial para garantir que os convocados compareçam. Essa abordagem sublinha a seriedade com que a Comissão Parlamentar de Inquérito está tratando o caso, refletindo a urgência de esclarecer o envolvimento de figuras públicas em esquemas de manipulação. Outros artistas e influenciadores também foram convocados para depor, incluindo Wesley Safadão, João Todinho, Vitum e Tirulipa. A relatora está em busca de alternativas para assegurar que todos compareçam. As investigações estão em andamento, com foco em desvendar a extensão da manipulação nas apostas e garantir que os mecanismos de responsabilização sejam efetivos. A situação de Gustavo Lima e Deolane Bezerra destaca não apenas os desafios enfrentados pelas autoridades na luta contra a corrupção, mas também a necessidade de um exame mais profundo das interações entre celebridades e atividades ilícitas. À medida que a Comissão Parlamentar de Inquérito avança, a expectativa é de que novas evidências e testemunhos possam surgir, aprofundando o entendimento sobre o impacto dessas práticas no cenário das apostas esportivas no Brasil. A Comissão Parlamentar de Inquérito das Bets representa um momento crítico para o Brasil, onde a transparência e a justiça estão em jogo. A possibilidade de perda de passaporte para figuras como Gustavo Lima e Deolane Bezerra ressalta a seriedade da investigação e o comprometimento das autoridades em levar adiante um processo que busca proteger a integridade das apostas esportivas. À medida que a comissão prossegue, a sociedade aguarda ansiosamente por esclarecimentos e consequências para aqueles que possam ter se envolvido em atividades ilícitas. A crescente popularidade das apostas esportivas trouxe à tona um debate essencial
sobre a responsabilidade das celebridades em suas associações comerciais e comportamentais. Gustavo Lima e Deolane Bezerra não são apenas figuras públicas. Eles são influenciadores com vasto alcance, e suas ações podem impactar profundamente a percepção pública sobre práticas de jogo e integridade esportiva. A presença de artistas em empresas de apostas pode legitimar a atividade aos olhos do público, mas também levanta questões éticas. A linha entre promoção e conivência com práticas ilegais pode ser tênue. A participação de Gustavo na Vai Debate, por exemplo, não apenas o coloca sob escrutínio, mas também reflete uma tendência maior de celebridades se envolverem em setores que podem ser questionáveis em termos de legalidade e moralidade. A Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, das bets, representa uma tentativa do Poder Legislativo de confrontar esses desafios. A senadora Soraya Tronic, ao propor a apreensão dos passaportes de Lima e Deolane, demonstra uma abordagem proativa em relação à proteção da integridade do sistema de apostas. Essa medida não é apenas sobre garantir que os convocados compareçam, mas também sobre enviar uma mensagem clara: ninguém está acima da lei, independentemente de sua fama ou influência. Além disso, a Comissão Parlamentar de Inquérito pode ser vista como um reflexo das preocupações mais amplas da sociedade sobre a regulamentação das apostas e a necessidade de um arcabouço legal robusto que proteja os cidadãos de práticas fraudulentas. O desafio reside em equilibrar a liberdade de mercado com a proteção dos consumidores e a prevenção de crimes financeiros. As investigações em curso podem ter repercussões significativas para o futuro das apostas no Brasil. A possibilidade de novos regulamentos e leis mais rigorosas está no horizonte, especialmente se a CPI revelar um padrão de manipulação que envolva figuras proeminentes. O aumento da fiscalização pode levar as casas de apostas a adotar práticas mais transparentes, garantindo maior segurança para os apostadores. A pressão por uma legislação mais clara e eficaz será crucial. Com o crescimento do setor, a falta de regulamentação adequada pode abrir portas para fraudes e manipulações. Portanto, a Comissão Parlamentar de Inquérito não apenas investiga, mas também desempenha um papel vital na construção do futuro das apostas esportivas no Brasil. A cobertura midiática do caso está moldando a narrativa ao redor das figuras envolvidas. A forma como a mídia retrata Gustavo Lima e Deolane Bezerra pode influenciar a percepção pública e, por extensão, a pressão sobre as autoridades para agir. A opinião pública, especialmente em um mundo tão conectado, pode ser um fator decisivo nas investigações e nas decisões judiciais. As redes sociais amplificam essa dinâmica. Os fãs e seguidores de Lima e Deolane estão atentos a cada desenvolvimento, e suas reações podem impactar não apenas as carreiras dos artistas, mas também a direção das investigações. A polarização nas redes sociais sobre celebridades pode criar um ambiente em que a pressão para a responsabilização é contrabalançada por um apoio fervoroso dos fãs. À medida que a Comissão Parlamentar de Inquérito avança, a expectativa é de que novas informações e evidências possam surgir. A convocação de outros testemunhos pode revelar nuances adicionais sobre a interconexão entre celebridades e a manipulação de apostas. A Comissão Parlamentar de Inquérito deve se manter vigilante e comprometida com a busca pela verdade, mesmo diante da resistência potencial de figuras influentes. Para Gustavo Lima e Deolane Bezerra, a situação atual é uma encruzilhada. A capacidade de se defender e de se posicionar diante das acusações será crucial não apenas para suas reputações, mas também para suas futuras empreitadas profissionais. O desdobramento deste caso pode estabelecer precedentes importantes sobre a responsabilidade das celebridades em suas associações comerciais. A Comissão Parlamentar de Inquérito das bets é um marco no combate à corrupção no Brasil, refletindo um momento de transformação nas apostas esportivas. O envolvimento de figuras como Gustavo Lima e Deolane Bezerra ressalta a necessidade urgente de discutir a ética e a regulamentação nesse setor. Enquanto a investigação continua, a sociedade observa atentamente, esperando por respostas e a promessa de um sistema mais justo e transparente. O futuro das apostas no Brasil depende não apenas das revelações da CPI, mas também da capacidade coletiva de aprender com essas situações
e de garantir que a integridade prevaleça em todos os níveis. A relação entre cultura pop e apostas esportivas está se tornando cada vez mais complexa. Celebridades como Gustavo Lima e Deolane Bezerra não apenas promovem produtos, mas também moldam comportamentos e atitudes de seus fãs em relação ao jogo. Essa influência pode ter um impacto significativo na forma como as apostas são percebidas e praticadas, especialmente entre os jovens. A presença de artistas na publicidade de casas de apostas pode criar uma imagem de legitimidade, tornando o ato de apostar mais atraente e socialmente aceitável. No entanto, isso levanta preocupações sobre a normalização do jogo e suas potenciais consequências negativas, como vícios e perdas financeiras. Diante do crescente envolvimento de celebridades e da popularidade das apostas, há uma necessidade urgente de programas de educação e conscientização. A sociedade deve ser informada sobre os riscos associados ao jogo, especialmente para os grupos mais vulneráveis. A regulamentação das apostas, portanto, deve incluir medidas que promovam a responsabilidade e a proteção dos consumidores. Iniciativas para educar o público sobre os perigos do vício em jogos e as realidades das apostas são essenciais. Isso não apenas ajudaria a mitigar os danos potenciais, mas também poderia mudar a narrativa em torno das apostas, de uma atividade glamourosa para uma prática que requer cautela e responsabilidade. O caso de Gustavo Lima e Deolane Bezerra exemplifica a necessidade de um debate mais amplo sobre a legalidade e a moralidade no setor de apostas. A fronteira entre o que é legal e o que é ético muitas vezes é nebulosa, especialmente quando se trata de figuras públicas. A regulamentação deve não apenas lidar com a legalidade das operações, mas também considerar a moralidade das práticas de negócios e a responsabilidade social das empresas. A Comissão Parlamentar de Inquérito está, portanto, em um ponto crucial, onde pode não apenas investigar crimes potenciais, mas também moldar a direção futura das políticas de apostas no Brasil. Se a investigação revelar um padrão de comportamento antiético ou ilegal, isso pode levar a mudanças significativas nas leis que regem o setor. Os influenciadores têm um papel importante na formação da opinião pública e na modificação do comportamento do consumidor. Ao se associarem a empresas de apostas, eles precisam considerar a responsabilidade que isso implica. A divulgação transparente de suas associações e a promoção de práticas de jogo responsável são essenciais. A pressão sobre as celebridades para se posicionarem em relação às suas associações também está crescendo. Após os desdobramentos da CPI, pode haver um movimento para que os influenciadores se afastem de empresas que não operem de maneira ética, ou que possam estar envolvidas em práticas ilegais. Isso pode resultar em um novo padrão de responsabilidade entre os artistas e suas associações comerciais. A CPI das bets também levanta questões sobre o sistema judiciário e sua capacidade de lidar com casos complexos que envolvem figuras públicas. A necessidade de agir com rapidez e eficácia é imperativa, especialmente quando se trata de garantir que os convocados se apresentem e que a verdade seja revelada. A possibilidade de ações judiciais resultantes da CPI pode levar a um aumento na fiscalização de outras áreas do setor de entretenimento e negócios. Se os órgãos judiciais forem bem-sucedidos em responsabilizar figuras proeminentes, isso poderá criar um precedente que desencoraje comportamentos ilegais no futuro. Independentemente dos resultados da CPI, a indústria de apostas no Brasil está em um ponto de inflexão. A necessidade de adaptação e reforma será vital para garantir sua sobrevivência e aceitação. A transparência, a regulamentação adequada e a responsabilidade corporativa serão elementos-chave para o fortalecimento da confiança do público. As casas de apostas que operam de forma ética e transparente podem sair fortalecidas dessa situação, enquanto aquelas que não se adaptarem podem enfrentar consequências severas. O futuro das apostas no Brasil dependerá da capacidade do setor de se reinventar e de operar em conformidade com as expectativas sociais e legais. A CPI das bets não é apenas uma investigação sobre manipulação de apostas. É um reflexo das interações complexas entre celebridades, mercado e sociedade.
O caso de Gustavo Lima e Deolane Bezerra destaca a necessidade urgente de discutir a ética, a responsabilidade e a regulamentação no setor de apostas. À medida que o país avança nesta jornada, a esperança é que lições importantes sejam aprendidas, levando a um sistema de apostas mais seguro, transparente e responsável no Brasil. A intersecção entre o mundo das apostas e a cultura do entretenimento no Brasil é um fenômeno em crescimento, impulsionado por uma combinação de fatores sociais, tecnológicos e econômicos. À medida que as apostas esportivas se tornam mais acessíveis e populares, a participação de celebridades como Gustavo Lima e Deolane Bezerra não apenas amplifica a visibilidade do setor, mas também coloca em evidência questões fundamentais sobre ética e responsabilidade. Nos últimos anos, o Brasil tem experimentado um aumento significativo nas apostas online, com plataformas que oferecem uma variedade de opções para os apostadores. A facilidade de acesso, aliada à promoção através de celebridades, cria um ambiente propício para o crescimento desse mercado. No entanto, essa ascensão traz à tona preocupações sobre a regulação e o impacto social das apostas. A maneira como as celebridades utilizam suas plataformas para promover apostas pode influenciar comportamentos, muitas vezes, sem a devida consideração dos riscos envolvidos. A falta de educação sobre os perigos do vício em jogos pode resultar em consequências graves para os jovens e outros grupos vulneráveis. Um dos desafios enfrentados na regulamentação das apostas é a falta de uma estrutura legal sólida. Embora a CPL das Bets esteja investigando casos específicos, a necessidade de uma legislação abrangente é crítica para garantir que os direitos dos consumidores sejam protegidos e que as práticas de jogo responsável sejam promovidas. As agências regulatórias precisam estabelecer diretrizes claras que abarquem não apenas a operação das casas de apostas, mas também as práticas de marketing e promoção utilizadas por celebridades. A Comissão Parlamentar de Inquérito das Bets, ao investigar figuras públicas e suas ligações com o mundo das apostas, pode ser um divisor de águas para a indústria. A possibilidade de sanções e mudanças legislativas pode levar as empresas de apostas a reavaliar suas estratégias de marketing e suas associações com celebridades. Se a CPI revelar um padrão de comportamentos antiéticos ou ilegais, isso pode acelerar o processo de regulamentação no Brasil. As casas de apostas que operam de forma responsável terão a oportunidade de se destacar, enquanto aquelas que não se adaptarem podem enfrentar consequências severas, incluindo multas e restrições operacionais. Além das implicações legais, há uma crescente pressão sobre as celebridades para que adotem uma postura mais responsável em relação às suas associações comerciais. Com a visibilidade vem a responsabilidade, e artistas e influenciadores devem considerar o impacto de suas escolhas sobre suas audiências. Celebridades têm a oportunidade de usar sua influência para promover práticas de jogo responsável. Isso pode incluir campanhas de conscientização sobre os riscos do vício em jogos, bem como o apoio a iniciativas que ofereçam recursos para aqueles que lutam contra problemas relacionados ao jogo. Fiquem sempre atualizados a partir do nosso canal. Até a próxima!